Oi pessoal, o CBI de Miami recebeu por e-mail uma pergunta: o que são células-tronco, quais são os tipos de célula-tronco? Então vou estar tentando aqui responder essa pergunta, né? Na verdade, células-tronco, né, é o nome que a gente dá para aquelas células que têm uma capacidade de se autodividir, né, se replicar e se especializar em alguma célula do corpo humano. Então essa é a característica básica de uma célula-tronco. Ela tem capacidade de se dividir, se multiplicar e se diferenciar ou especializar em qualquer parte de outras células do corpo humano. Bom, existem pelo menos 3 tipos de células-tronco, né? Uma são as células-tronco adultas ou células-tronco teciduais. Essas são as células-tronco que você encontra nos diferentes tecidos do corpo humano já formado. E a gente entende que um feto também é um corpo humano já formado. Então existem células adultas no tecido fetal também, né? Então quais são essas células adultas? Células adultas neurais, são células adultas que residem dentro do cérebro, né? E essas células elas têm a capacidade de formar novos neurônios. Células adultas, as células tronco adultas da pele, né? São células também conhecidas como queratinócitos, que têm a capacidade de formar, né, as diferentes camadas de estratificação da pele. Então essas são células adultas, células tronco adultas, e deu para perceber que a capacidade de diferenciação dela é restrita ao tipo de tecido que se encontram. Então células do sistema nervoso vão apenas formar neurônios, as células tronco do sangue vão apenas formar sangue, as células tronco da pele vão apenas formar células da pele. Um outro tipo de célula-tronco é o que a gente chama de células-tronco pluripotentes. Essas seriam as células-tronco que têm uma capacidade de especialização ou diferenciação superior e não restrita ao tecido de origem. Um exemplo dessas células são as células-tronco embrionárias. Essas são as células-tronco presentes durante as fases iniciais do desenvolvimento embrionário, num estágio chamado blastocisto, né, que você pode conseguir através do isolamento dessas células de material processado por clínicas de fertilização in vitro, né? São as chamadas células-tronco embrionárias humanas. Elas também podem ser derivadas de outros animais. Existe um outro tipo de células-tronco, que é o que a gente chama células de pluripotência induzida, ou seja, é a capacidade de reprogramar uma célula qualquer do corpo, uma célula somática, para um estágio pluripotente. Então é uma reversão de identidade dessa célula. Então ela volta ao tempo, passa a se comportar como uma célula embrionária, como uma célula pluripotência. Quem descobriu essa tecnologia foi um pesquisador japonês chamado Shinya Yamanaka. Ele fez isso em 2007 e 2008 e em 2012 ele foi agraciado com o Prêmio Nobel de Medicina por causa dessa tecnologia, né? Existem muito mais detalhes de para que servem essas células-tronco, como é que elas são isoladas, como que os cientistas se utilizam dessas células para gerar conhecimento. Tudo isso está num livro que eu escrevi há um tempo atrás, que chama Células-tronco Simples Assim, com ilustrações do Ziraldo feitas especificamente para esse livro. Vale a pena.